ler esse bloco inteiro para pegarmos o contexto aqui do apóstolo Paulo, quando ele diz no versículo 30, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Tenho sugerido para os irmãos algumas reflexões que fogem um pouco do escopo do texto, né? Foi um tanto quanto criativo, mas me parece que há uma base teológica onde eu posso... Obrigado. Onde eu posso me apoiar. E eu queria muito encorajar os irmãos, porque não é definitivamente fé cristã e vida cristã não se baseia no que o irmão prega aqui na frente, não se baseia nas pregações do YouTube. Quantos mais views e likes pode indicar que é do Senhor, pode indicar que a unção está ali. Definitivamente não está no nosso achismo. A doutrina do Senhor está aqui na palavra dele, e é muito importante que cada um de nós busque do Senhor direção. Eu tenho meus desafios pessoais e as coisas precisam fazer sentido para mim. Às vezes a gente ouve umas doutrinas que nos lançam numa escuridão de sorte, parece que oração fica uma coisa fechada, A gente não consegue entender o propósito das coisas, a gente não consegue entender a mente de Deus, o propósito eterno de Deus, as coisas ficam confusas, E a gente vê coisas ao nosso redor, vê situações acontecendo. O que nós devemos fazer com muita severidade, com muita convicção, é que a confusão sempre está do nosso lado, nunca está da parte do Senhor Deus. Nosso Deus não é de confusão. Nosso Senhor Deus não é ambíguo, Ele não trabalha fazendo pegadinhas conosco. Deus não tem interesse de nos confundir, de falar uma coisa e falar, não, isso aí eu estou falando isso, mas não vai acontecer isso. E nós nos confundimos, Principalmente quando olhamos as respostas das nossas orações em coisas muito cruciais, em coisas muito vitais, para a nossa vida, que vem sobre nós e nós não sabemos nem como orar, nós não sabemos o que esperar, e aí quando nós não sabemos o que esperar, nós somos ensinados então que nos falta fé, porque se você não tem fé, aí que você não vai alcançar do Senhor, e nós entramos nessa ciranda de tentarmos conquistar a atenção de Deus e sermos abençoados pela resposta que Ele vem a dar a nós na oração. E aí nós ficamos felizes, e Deus está vivo, e Deus me atendeu, e Deus ouviu minha oração. E a questão nossa é quando parece que Deus não ouviu a oração. E não é nem que não parece, é que realmente Deus não ouviu, porque durante muito tempo eu pedi alguma coisa, e essa coisa não aconteceu. E aí gera essa confusão em nós. Cadê a fidelidade de Deus? O que será que aconteceu? O que eu fiz de errado para que Deus não me atendesse? Então esse assunto de relacionamento com Deus, ele é muito importante que cada um de nós tenha clareza. Tenha muita clareza. Porque quando chegar o dia da perplexidade, o dia da calamidade, como Paulo fala em Efésios 6, o dia ruim, o dia que nós vamos ficar perplexos pelas coisas que estão acontecendo conosco, a promessa da palavra de Deus é que nós vamos ficar inabaláveis nisso. Então veja bem, a Bíblia não fala que as coisas não se abalarão. A Bíblia fala que eu não me abalarei. Então é bem diferente a perspectiva. E há um caminho de poder espiritual para nós, à medida que nós entendemos quais são as coisas importantes, caras, preciosas a Deus, que deveriam também se tornar caras e preciosas para nós. Então eu sugeri para os irmãos algumas coisas nessas sessões, A oração, a luta em oração. Então, se é luta, denota que há um conflito, há uma batalha. Nós não estamos vivendo numa lua de mel, nós não estamos de férias.
né? Nosso dia a dia nessa terra não é trivial. Há inimigos ao redor, há inimigos ou há um inimigo dentro de nós que tentam trabalhar contra o supremo propósito do nosso Deus na nossa história. Então, se nós perdemos esse discernimento, é bem provável que a gente vai começar a deteriorar na nossa consciência e fé cristã. É muito importante andarmos vigilantes. Né? Aquela expressão que o mundo usa, né? Quando você não sabe o caminho, qualquer caminho parece ser certo. Então é muito importante a gente entender quais são os sinais, as placas que nos conduzem ao caminho de Deus. E quanto mais clareza a gente tiver disso, mais rapidamente eu consigo observar, ao ver meus sentimentos, as minhas reações e as coisas ao meu redor, que esse caminho que eu estou trilhando é um caminho de engano. Eu até esse momento eu não estava percebendo, mas agora eu percebi. Essa relação, esse sentimento, essas emoções, esses alvos, esses desejos, esse contexto, esse hábito, esse hobby, essas coisas não me conduzem à vida eterna. E isso é individual. Cada um de nós tem a sua forma de perceber o Espírito Santo. Paulo aqui, por isso que eu recortei e pedi emprestado, né? Paulo ele ora e ele pede oração aos romanos para que eles estivessem unidos com ele, para que ele se visse livre dos rebeldes que habitavam na Judéia. E eu peguei emprestado essa expressão para que nós percebamos, e essa é a minha sugestão, é que talvez uma das maiores bússolas de oração nossa é pedir ao Senhor que no meio das nossas provas e do meio da nossa vida nessa terra, a gente não seja levado cativo pelos rebeldes de Deus, por aqueles que lutam contra o propósito de Deus. Então nós temos Satanás, nós temos o mundo, e semana passada falamos um pouco sobre o nosso velho homem, né? Nosso Adão caído, que também ele luta contra o senhorio de Deus. Ele é muito astuto, né? O nosso velho homem ele é muito ardiloso. Então ele pode dialogar com muitas coisas relacionadas a Deus, né? E aí é a nossa crítica que nós geralmente fazemos sobre o religioso. A religião sem realidade espiritual se dá justamente nisso, né? Nós temos práticas religiosas, nós temos liturgias religiosas, nós fazemos sacrifícios religiosos, nós decoramos a Bíblia, lemos a Bíblia, rezamos o terço, subimos escadas, fazemos jejuns, nós participamos de missas, de cultos, nos envolvemos com essas coisas, mas enquanto o nosso velho homem não vai para a cruz e não existe essa substituição de vida que é a proposta do nascer de novo, então o que nós experimentamos é religião. E vai ser terrível se no final da nossa vida, quando chegarmos diante do Senhor, isso for nos apresentado. Você jogou fora todos os anos da sua vida nessa terra, porque você se perdeu em algum momento em que você não se dispôs a morrer para a sua velha natureza e você tentou servir a Deus por meio da sua velha natureza. Da carne nada se aproveita. Sentença muito clara, radical das Escrituras. É tão radical que a única solução viável para nós que Deus nos oferece é um nascer de novo pelo Espírito, através de uma humanidade segundo Jesus Cristo. E nessa manhã, né, os irmãos talvez vão lembrar, né, eu falei 5 coisas semana passada, e a sexta, na verdade, era fazer uma leitura aqui de Efésios 3 com os irmãos. Então hoje, eu gostaria de fazê-lo, se assim o Senhor permitir. Efésios 3, entendermos essa importante oração que o apóstolo Paulo faz. Essa é uma sugestão prática que eu dou para os irmãos quando nós lemos a doutrina dos apóstolos e nós lemos o Novo Testamento. É uma sugestão muito prática e não é difícil para nenhum de nós fazer isso. É pegar a Bíblia e ler as epístolas e ler a mente e o espírito que estava governando os apóstolos e anotar e registrar todas as orações e petições que eles fazem. Talvez essa seja uma boa referência para nós. Quando os apóstolos do Novo Testamento oram a Deus, eles oram pedindo o quê? Eles oram desejando o quê?
Talvez essas coisas nos ajudem a dissipar uma confusão que possamos ter sobre as prioridades de Deus e a expectativa de Deus para nós. Então aqui, em Efésios 3, Paulo fala a partir do versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculta em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, versículo 14, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Então, qual causa que é? Paulo vai dizer desse mistério que foi revelado e esse ministério que lhe foi entregue. De entender que Deus escolheu a igreja para testemunhar da sua sabedoria nas questões celestiais. Então, por esta causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai, versículo 15, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, a fim de poder conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Para quê? Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Senhor, bendito seja o teu nome. Como já temos meditado e ouvido nessa manhã, o Senhor é fiel para completar a obra que o Senhor iniciou em cada um de nós. E isso é fidelidade do Senhor para com teu próprio nome. Isso é fidelidade do Senhor para a tua própria glória. E nós somos gratos porque o Senhor nos convidou para sermos participantes da tua santidade e participarmos, Senhor, do teu reino, de maneira que testemunhemos e demos glória ao Senhor por meio da nossa vida. Senhor, ganha o nosso coração, aumenta o nosso encargo com respeito às coisas que glorificam o teu nome. Senhor, para que nós sejamos enchidos, Senhor, e tomados de toda a plenitude do Senhor, à medida que venhamos conhecer mais o amor de Cristo. Por isso, fala aos nossos corações e nos ensina a buscar as coisas que o Senhor deseja nos dar, as coisas que o Senhor deseja nos entregar, as situações e as manifestações do teu Espírito que alegram tanto o teu coração. Isso também vem alegrar o nosso coração. E assim estejamos unidos com o Senhor. É o que nós pedimos em nome do nosso Senhor Jesus. Eu queria, bem rapidamente, só fazer essa menção aos irmãos, que Paulo ele fala, olha, eu estou me colocando de joelhos em favor de vocês e eu vou orar a Deus. E de novo, né, irmãos, como falamos semana passada, ao ler as Escrituras, eu não leio nas Escrituras que o fruto do Espírito está relacionado a nada material nessa vida. Eu não leio nas Escrituras que uma pessoa cheia do poder de Deus e cheia de Deus, ela não passará por problemas nessa terra. Nós não entendemos essa mente no Novo Testamento, principalmente. No Velho Testamento as coisas elas realmente são um pouco mais misturadas, porque o Senhor escolheu Israel para testemunhar na terra acerca do seu poder. Nós, como igreja, fomos escolhidos por Deus para testemunharmos espiritualmente do poder de Deus. Então, toda vez que a gente tiver alguma confusão doutrinária, nós não vamos nas experiências do Velho Testamento, principalmente experiências históricas. Então, da mesma forma que Deus usou Davi para matar o gigante, então Deus vai me usar para matar um gigante amanhã, que é isso ou aquilo.
Da mesma forma que Deus curou, da mesma forma que Deus prolongou a vida de Ezequias, então tem uma promessa de Deus para que a gente também tenha a nossa vida prolongada na terra. É difícil, nós não podemos fazer isso. Quando nós doutrinamos as experiências, então nós falamos assim, eu quero ser como Ezequias, eu quero ser como Davi, eu quero ser como Elias. Aí as coisas não vão encaixar. Eu acho que uma aplicação muito prática disso é quando chegamos em Atos, por exemplo, aquela experiência de Paulo lá em Filipos, lembra? Um carcereiro ali de Filipos. Nós usamos esse texto ali de Atos como uma doutrina, mas Atos é um livro histórico. Nós aprendemos muita coisa através da história dos apóstolos, mas Atos é um livro que conta histórias. A essência do livro é histórica, não é doutrinária. Então nós não pegamos essa experiência, por exemplo, quando Paulo está ali, liberto ali tem aquele terremoto, ele está preso no cárcere. O carcereiro abre as portas, né, tremendo, porque as portas se abriram, Paulo foi liberto. E Paulo fala para aquele carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então lemos isso e na continuação do texto nós vimos que isso acontece. Ele crê no Senhor, ele chama a sua família. A família toda crê no Senhor. Eles recebem Paulo. Então nós pegamos esse versículo, que está dentro de um contexto histórico, e nós doutrinamos ele. A Bíblia fala que se você crê no Senhor Jesus, você e sua casa serão salvos. Mas é isso que as Escrituras falam? É isso que a doutrina fala? Então, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, essa mesma pessoa que falou com esse carcereiro, em 1 Coríntios 7, ele vai dizer para os casados que eles não têm garantia se o seu cônjuge seria salvo. Os irmãos lembram disso? Então, quando ele vai falar que uma pessoa está casada com um incrédulo, ele fala porque você não pode saber se o seu cônjuge será salvo ou não. Então, ali já está num contexto de doutrina. Nós esperamos no Senhor que as pessoas sejam salvas, mas nós não podemos afirmar. E quando nós não entendemos bem as Escrituras e impomos esse fardo para alguém, como se ele não cumprisse, ou se aquilo não cumprisse na vida dele, é algum pecado oculto dele, ou lhe faltou fé, então nós também ficamos perdidos nisso, né? E talvez seja, não, você não entendeu a Bíblia, você não manejou as Escrituras corretamente. Então, irmãos, quando eu leio a doutrina apostólica, nós não temos, ou nós não vemos a mente do Espírito nos levando a uma busca e a uma vida pelas coisas naturais. A busca do Senhor por nós é para que nós nos aprofundemos e mergulhemos cada vez mais nas coisas espirituais. É ali, nas coisas espirituais, que o nosso homem interior, ou o nosso homem espiritual, ou o nosso homem celestial, ou o nosso segundo homem, ele ganha poder. Então, o primeiro homem, o homem caído, o homem natural, o homem mortal, o homem natural, ele não consegue dialogar com o Espírito Santo de Deus. Paulo está falando, eu estou orando, eu me coloco de joelhos, para que o homem interior do coração de vocês, ele possa ser fortalecido com poder. E esse é um ponto muito importante para nós, porque uma das coisas que eu falei semana passada, espero que os irmãos considerem, e já tenham considerado, é que não dá, nos processos espirituais do Senhor, o homem interior e o homem exterior, eles não podem andar juntos no sentido de proeminência ou decisão. É uma troca. Um cresce e o outro diminui. Toda vez que você escolhe os caminhos espirituais do Senhor, é um caminho de mortificação para o seu homem exterior. Toda vez que você escolhe andar na carne, toda vez que você toma decisões orientado pelo seu homem corrompido, então isso enfraquece o seu homem interior. Não tem jeito dos dois andarem juntos. Por isso que tem uma expressão, está anotada aqui na minha Bíblia, eu acho bem propícia e ela é verdadeira, é que de toda tentação que temos, ou nós saímos mártires, ou nós saímos idólatras. Todas. O que significa isso? Quando eu sou tentado, e cada um de nós é tentado segundo o poder do seu homem caído. Nós somos tentados por esse Adão que ainda habita em nós, esse rebelde à obediência a Deus. Quando eu sou tentado por essas coisas, eu tenho duas decisões.
Ou eu vou falar, não seja feita a minha vontade, seja feita a vontade de Deus. Então, nesse momento, eu me martirizei, né? Eu peguei meu velho homem, meu eu, e matei ele um tiquinho. Falei, não, eu não vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que Deus quer. Então, eu saio desse processo de tentação mártir. Ou, por outro lado, se eu cedo à tentação e faço o que minha carne quer, eu saio desse processo idólatra. Um falso Deus, ele me convenceu de obedecê-lo. Então, nós temos essas duas lutas em nós. E a questão da cruz, né, que é uma das figuras usadas na Bíblia para matar e crucificar nosso velho homem, ela absolutamente ela não é simples para nós. Nosso velho homem ele vai relutar, ele vai lutar contra a morte. Para nós é muito difícil isso. A nossa identidade caída, ela vai tentar construir narrativas para não morrer. E eu queria ler com os irmãos aqui em Mateus, bem rapidamente aqui, a experiência do nosso Senhor na cruz do Calvário, porque eu acho que aqui nós temos alguns pontos, nós temos alguns tópicos que podem servir de referência no que tipo de luta nós estamos dizendo que nosso velho homem precisa aprender a morrer. Então, em Mateus 27, nosso Senhor está sendo crucificado. Quando Paulo fala, eu oro para que o homem interior seja fortalecido, nós subentendemos que à medida que esse homem interior é fortalecido, o nosso homem exterior ele é enfraquecido. O enfraquecimento do nosso homem caído se dá por meio da morte. Não há negociação. A vida cristã não é uma melhoria do seu homem caído, é uma morte do seu homem caído. A vida cristã, por isso que vida cristã e o cristianismo não se assemelha com nenhuma proposta de espiritualidade que existe nesse mundo. Não se assemelha. Não há nenhuma religião, nenhuma proposta de relacionamento com Deus semelhante à proposta por Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. O que você é, eu não aceito. Então você precisa nascer de novo por meio do meu Espírito, e esse novo nascer se dará agora em novidade de vida pelo poder do meu Espírito, no seu novo homem, que trabalhará e desejará ser igual a Jesus Cristo, o homem perfeito. Sermos como Jesus Cristo é o que está predestinado para nós, né? Romanos 8. Deus nos predestinou para sermos a imagem de seu Filho. Esse é o destino de todos nós. Sermos seres humanos como Jesus foi. Sermos seres humanos plenos de Deus, em plena obediência ao Pai, cheios de propósito para o existir. Esse é o nosso destino. O Senhor está aqui na cruz do Calvário e nós percebemos aqui como que o mundo e o diabo, então, ele trabalha seus valores e seus conceitos para fazer o Senhor sair da cruz. E me parece que é isso que acontece conosco com muita regularidade. Então, no versículo 35, fala, depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Então, não é só um conceito, né, de sermos utilitaristas uns para os outros e vivemos numa sociedade e num mundo em que eu só te valorizo porque você me é útil. A partir do momento que você não me é útil, eu começo a nutrir sentimentos contra você. É muito comum em casamento. Muito comum isso. A partir do momento que você não me é útil mais e você não consegue responder às minhas indagações e desejos, eu sou tomado por uma frustração que me faz querer sair da cruz. É interessante porque aqui, mais do que utilitaristas, eles são parasitas, eles são absolutamente egoístas. Porque além de crucificarem, eles agora estão pegando aquilo que aquela pessoa tinha de valor e estão tomando para si. Você eu não quero, morra na cruz, mas a sua veste eu vou querer. O que você tem de precioso, eu vou querer. Eu quero o seu dinheiro, eu quero sua oferta, eu quero o seu dom, eu quero o seu talento, eu quero o seu tempo, eu quero sua atenção. É isso que eu quero. A sua vida não me importa. Você vai para a cruz ali. Você fica ali
cravadinho. Eu só quero aquilo que eu julgo que você tem de precioso. E quando nós percebemos isso nas nossas relações, nós ficamos com uma vontade de sair da cruz e dar um cocão na pessoa, não ficamos, não. Nós, quando olhamos essas situações, essas relações, e nós percebemos que as pessoas só querem aquilo que nós temos, que ele entende que é precioso, e as pessoas não nos amam ou não têm interesse por nós como pessoas, então a gente fica com vontade de pular da cruz e dar um cocão nessas pessoas. Eles fizeram isso. Eles pegaram as vestes do Senhor e tiraram sorte. E aí no versículo 39, vai falar: os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus. Desce da cruz. Essa é uma outra situação que para o nosso velho homem é bem difícil. E a única resposta para o nosso velho homem nessa situação é cruz. Nosso velho homem não consegue dialogar com isso. Porque pessoas que olham para nós, meneiam a cabeça e blasfemam contra o nosso homem, contra o nosso nome, contra a nossa honra, isso é difícil para nós. Não acontece isso com vocês às vezes no trânsito? Você está andando no trânsito, o cara olha, ele faz só assim com a cabeça, né? Eu, pelo menos, muitas vezes eu fico injuriado. Que não? Eu não fiz nada de errado, o cara fazendo não com a cabeça, o cara está me reprovando. Quem que é você para me reprovar? Quem que é você quando olha para mim aqui no nosso dia a dia e fala assim: menear a cabeça, blasfemar, falar mal. Ó, você falava que era capaz dessas coisas? Se você é capaz mesmo, desce da cruz. Salva-te a ti mesmo. Nosso velho homem não precisa de muito para sair da cruz e tentar se salvar. Eu vou provar para você que eu sou digno. Eu vou provar para você que eu tenho honra. Quem é você para menear a cabeça para mim? Quem é você para blasfemar o meu santíssimo nome? Então, essa situação ela é muito fácil para nós tentarmos salvar-nos a nós mesmos. E quando nós fazemos esse movimento de salvarmos a nós mesmos, nós morremos. Quem quer salvar a sua vida, perdê-la. E quem perde a sua vida, achá-la. Você quer viver? Então morra. Esse é o grande desafio da vida cristã. É percebermos a força e o poder que o nosso velho homem tem em muitas situações de tentar salvar-se a si mesmo. Eu sei que vocês estão falando mal de mim. Eu sei a fofoca que vocês estão fazendo. Eu sei que vocês estão sendo maldizentes. Eu sei que quando eu chego, vocês param de falar de mim para falar de outra. Está na hora de eu mostrar quem eu sou. Eu sou aquele que consigo fazer isso, fazer aquilo. Eu destruo santuários e reedifico. Eu sou filho de Deus. O Senhor está ali na cruz do Calvário, vendo as pessoas meneando a cabeça. Decepção. Pensávamos que você tinha poder. Pensávamos que você era uma outra coisa. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. O Espírito Santo está falando exatamente o contrário para nós. Por você ser filho de Deus, fica na cruz. Deixa que esse velho homem morra. Não lute pela sua dignidade pessoal. Lute pela dignidade do Evangelho. Não preocupe com a sua honra pessoal, preocupe com a honra do seu Senhor. Não saia da cruz. E essa é uma das coisas que nos pega bastante, não é? A gente olha alguma situação, a gente analisa ela, fala, razoavelmente está tendo uma grande injustiça aqui. Eu não merecia estar passando por isso, e aí eu me vejo no direito de salvar-me a mim mesmo. E aí eu saio da cruz, e aí meu velho homem ele se fortalece, meu homem interior se enfraquece. Versículo 41. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. E é rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Essa é uma outra situação que também nosso velho homem ele fica vivão. Nosso velho homem ele ganha muito poder e vontade de pular da cruz quando nós nos comparamos com outros. Quando nós olhamos para outras situações.
Mas por que que Deus salvou essa pessoa e a minha mãe, minha esposa, meu marido, meu filho não foi salvo? Por que que com os outros Deus salvou? Por que comigo Deus não salva? Por que que com outros as coisas parecem que estão dando tudo certo? Por que que parece que comigo dá tudo errado? E aí vem uma insinuação de Satanás e o mundo, porque esses são os valores do mundo. Então vamos ver se Deus te ama. Vamos ver se você é rei de Israel. Vamos ver se você é querido por Deus. Salva-te a ti mesmo. Você salvou muitas pessoas e agora você não consegue se salvar? Você abençoou muitas pessoas e é isso que você recebe em troca? Deus não vai te abençoar? Deus não vai te salvar dessas situações? Valeu a pena o dinheiro que você ofertou? Valeu a pena o tempo que você deu? Valeu a pena o ministério que você ofereceu para as pessoas? Você salvou outras pessoas? Esse é seu fim? Uma cruz? Essa vergonha? Desce da cruz. Vamos fazer o seguinte, desce da cruz, salva-te. Versículo 43. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo, agora se de fato lhe quer bem, porque disse, sou o filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Eu não sei vocês, mas talvez esse, versículo 43, talvez isso seja a coisa mais dolorosa que o Senhor Jesus poderia ter escutado. E quando nós não desenvolvemos um relacionamento saudável com Deus, é o que mais gera confusão para nós. Se Deus me ama, por que eu estou passando por isso? Se Deus me quer bem, por que eu tenho que passar por isso? E aquelas pessoas olham para o Senhor Jesus e falam assim, vamos ver se Deus o tira dessa cruz. Vamos ver se de fato Deus o ama. Vamos ver se de fato Deus vai ter interesse de tirar essa gravidade, essa tragédia da vida dele. E aí nós creremos que Deus o ama. O nosso homem caído, ele tem essa barganha e ele tem essa experiência com Deus que é Espírito. Porque ele só entende o amor de Deus à medida que Deus que é Espírito desce nas dimensões naturais e físicas dessa terra e nos recompensa com as coisas físicas e naturais dessa terra. Mas o Senhor fala, não, esqueça. Eu vou fazer isso, eu posso fazer isso, em muitas medidas eu faço isso, mas não é aí que eu defino o meu amor por você. Esse é um ponto muito importante, irmãos. Nosso velho homem, ele se machuca e ele não permite ser curado, porque quando ele vê a situação, a conclusão que ele tem é, eu acho que Deus não me ama. Eu acho que Deus fez comigo, eu não merecia isso. E essa fala que vem do nosso homem exterior enfraquece o nosso homem interior e nos faz andar por caminhos carnais, medindo nossa relação com Deus em coisas carnais, limitando nossa relação com o eterno ao aqui e agora, exigindo de Deus respostas para o presente. Talvez seja isso que Paulo está dizendo em 2 Coríntios 12, quando ele ouviu um monte de não de Deus, e ele falou, quer saber? Eu estou descobrindo que quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Traduzindo aqui para o que eu estou tentando dizer para os irmãos, Paulo está dizendo, quanto mais meu homem caído se enfraquece, mais meu homem espiritual se fortalece. E aí, quando eu sou fraco, aí que eu sou forte, eu começo a perceber que Deus tem um caminho de poder na minha fraqueza. Quando eu paro de lutar e meu velho homem fica crucificado, Deus encontra um caminho de poder espiritual. E no final de tudo, o meu homem interior, ele olha para mim e fala assim, eu descobri que a graça de Deus me basta. Eu não preciso da reputação das pessoas, eu não preciso que o mundo me aprove, eu não preciso que o sistema me aprove. Não me importa se o mundo meneia a cabeça para mim. Se eu sou tido como um fracassado. Se eu sou tido como uma pessoa que jogou fora a sua vida. Não me importa se as pessoas blasfemam o meu nome. Não me importa, porque quando esse velho homem meu, ele se esvai e se deixa morrer, Deus vem com sua graça no meu homem interior. E eu sou fortalecido com poder.
Paulo se ajoelha e fala: eu oro a Deus. Não para que o seu homem exterior se fortaleça, é para que o seu homem interior seja fortalecido com poder. É ali que dá o dinamis, o poder espiritual de Deus em nós. Num homem interior que consegue lidar com as situações da vida. Quando o Senhor Jesus está aqui nessa experiência, e Lucas vai ter essa expressão, né? Lucas, o evangelista, vai mencionar isso. Porque enquanto o Senhor está ali nesse processo, em que escribas, sacerdotes, soldados romanos, o povo, todo mundo olhando para ele e etiquetando-o como uma decepção, alguém que não cumpriu o que falou, alguém que não entregou o poder que ele dizia que tinha, ou talvez uma pessoa que fez muitos sinais e poder para com os outros, e nesse momento ele não tinha essa condição, ou pior de tudo, será que Deus o amava mesmo? Será que Deus se importava com aquele que está na cruz? Porque nos valores dessa terra, onde Satanás tem uma mente que vai modelando os conceitos de sucesso e felicidade desse mundo, jamais um homem amado por Deus estaria nu, pregado no madeiro, com o rosto todo deformado de tanta pancada que levou. Mas o que define que esse homem, ele tinha um homem interior fortalecido, é que Lucas vai mencionar que o Senhor, ele ora ao Pai. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E aí, irmãos, começa essa grande questão que Paulo está dizendo um pouquinho antes aqui em Efésios 3. Deus escolheu a igreja para manifestar a sua multiforme sabedoria. E como que nós manifestamos a multiforme sabedoria de Deus? É aprendendo a enxergar o mundo invisível. É andando espiritualmente nessa terra. É entendendo as coisas do valor do reino de Deus e não do reino dos homens. O Senhor Jesus tinha muita clareza, irmãos. Ele falou isso tantas vezes, né? Com Pilatos ele falou isso. O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, o meu pai já tinha me livrado. Quando ele está ali no jardim, não é que o pessoal vem com espada, cacete, não sei o que, babado. E o Senhor fala assim, aí Pedro tenta lutar, o Senhor fala assim, calma gente, se eu quisesse, eu pedia para o meu pai, e agora ele enviava 12 legiões de anjos para me livrar. Né? E alguns historiadores dizem que 12 legiões, naquela época, muito claro, né? Uma legião de soldados era de 3 a 6 mil soldados. E 12 legiões era um batalhão completo que saía de Roma para conquistar terras. Era como se fosse assim, vai com a energia total. Nós vamos chamar aqui 12 legiões de soldados para conquistar e vencer. O Senhor fala, o mundo que eu estou salvando, a realidade que eu pertenço, não é nessa dimensão que vocês estão todos aqui preocupados em salvar. Com faca, com espada, com cacetete. Se eu quisesse, se eu falasse, Senhor, Pai, salva-me, ele viria aqui e acabava com tudo isso. Quando o Senhor está na cruz do Calvário, liberando perdão para aquelas pessoas, o Senhor ele tinha uma plena convicção que eles estavam absolutamente cegos. E é isso que Paulo fala no início de Coríntios, não é? Falou assim, se as pessoas soubessem quem era Jesus, jamais o teriam crucificado. Então toda a violência que se dá contra nós, se dá por pessoas cegas, irmãos. Isso é muito importante, a gente ter esse discernimento. Cegas nas suas paixões, cegos nos seus desejos, cegos nos seus pecados, cegos nas suas traições, cegos nas suas mágoas. Mas quando eu paro de enxergar que a minha luta não é contra essa pessoa, mas sim contra as coisas espirituais, me tornei tão cego quanto ela. Porque eu paro de enxergar as coisas espiritualmente e eu começo a trabalhar situações do mesmo nível que um malfeitor cego trabalha. Quando Paulo fala, fortaleça o seu homem interior, se prepare, o seu homem exterior morrerá. Por outro lado, quando o seu homem interior é fortalecido com poder, você poderá discernir tudo claramente.
você poderá perceber quando o mal se aproxima de você. E quando o malfeitor te fere, você percebe que o seu problema não é ele, é o que está por trás dele. É Satanás, é o reino das trevas. Aí os irmãos percebem que o jogo muda, a nossa história muda. Quando nós estamos na escola, no trabalho, na vizinhança, entre os irmãos, a questão do homem espiritual que discerne todas as coisas. É isso que Paulo também fala em Coríntios 2. O homem espiritual discerne todas as coisas e ele não é discernido por ninguém. Porque aquele que começa a desenvolver a capacidade de enxergar as coisas invisíveis, ele vê uma situação grave e fala assim, não, meu problema não é essa pessoa. É o espírito que está por trás dela. O meu problema não é o meu marido. Meu problema é que há um espírito que encontrou um caminho no coração dele para destruí-lo através do poder do sexo, através do poder do vício, através da bebida, Mas meu problema não é o bar. Meu problema é que o inimigo conquistou o coração dele. O problema é que quando eu paro de enxergar isso e eu começo a brigar com a pessoa, vou amarrar você no pé da cama, vou bater com correia, vou te obrigar a largar, eu estou no nível terreno. Aí nós vamos ter que chamar psicólogo, nós vamos ter que chamar coach, nós vamos ter que chamar gente para dar uma ajustada no nosso homem caído. E o Espírito Santo fala, não vou dar ajustada nenhuma no seu homem caído, não, ele vai para a cruz. Toda a minha esperança e poder se manifesta no seu homem interior, esse homem espiritual, que passa a discernir todas as coisas. Paulo continua a sua oração falando assim, olha, a partir do momento que pela fé esse homem interior é fortalecido, assim Cristo habita nos vossos corações. Expressão tão bonita, né? Cristo habitando em nossos corações. E alguns irmãos vão dizer que essa expressão aqui, esse habitar aqui, ele é no termo grego viver na casa. Não é habitar como turista, não é visitante, não é alguma coisa que não tem garantia de ser permanente. É Deus, é o Senhor Jesus encontrar no meu coração, não no meu espírito. Não no meu espírito. Porque nós somos casa de Deus por meio do Espírito Santo que habita em nós. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo de um poder e de uma manifestação de Cristo no nosso coração. Onde estão nossas vontades, nossas emoções, os nossos desejos. Alguns irmãos, por causa da brutalidade da mensagem do Senhor Jesus para a igreja de Laodiceia, alguns irmãos que são pré-tribulacionistas, ou seja, creem que a igreja toda será arrebatada antes da tribulação, eles lendo as 7 igrejas do Apocalipse, eles advogam o seguinte, a era da igreja vai até Filadélfia, né, até a igreja de Filadélfia, onde nós temos no versículo 10 do capítulo 3 a promessa, porque você guardou a palavra da perseverança, eu também te guardarei da hora, né, da provação que há de vir sobre o mundo todo. A igreja seria arrebatada nessa situação aí da experiência de Filadélfia. E Laodiceia seria a cristandade, que conhece o nome do Senhor, mas não é igreja. Então é bem deixados para trás, né? É o livro, agora vai sair até um filme, né, novo, deixados para trás, é essa lógica. Pessoas que sabem, conhecem o nome do Senhor, mas não são salvos, e quando vem a tribulação, o Senhor escreve Laodiceia. Né, estou na porta batendo. Mas eu entendo, é interessante essa lógica, porque a igreja em Laodiceia, o que o Senhor está escrevendo é brutal, irmãos. É violento. O Senhor está sendo muito duro, não tem uma palavra de elogio para essa igreja. Só que eu não consigo fazer essa exegese, porque quando nós lemos em Apocalipse 1, nós vemos o Senhor Jesus andando nos 7 candeeiros. Não são 6. São 7 candeeiros, as 7 igrejas. Então, Apocalipse não faz distinção que há 6 igrejas e uma não é igreja, é falsa. Se nós entendermos que essa igreja em Laodiceia realmente é um povo comprado por Deus, salvo pelo sangue do Cordeiro, que em alguma situação foi se perdendo e decidiu viver na carne,
E quando eu vivo na carne, até que eu não sou tão ruim, né? Pelo contrário, eu sou rico, abastado e de nada tenho falta. Quando o Senhor fala, arrepende, volta para mim, porque eu estou batendo na sua porta, e se você ouvir minha voz, você vai abrir tua porta, e eu entrarei em tua casa. Fazendo um paralelo aqui com a oração de Paulo, é que à medida que você se relaciona com o Senhor, é quase como Zaqueu, né? Senhor, você entrou na minha casa, você ceou comigo, eu ouvi sua voz, eu vi quem o Senhor é. Eu queria te pedir, essa casa agora não é minha, essa casa é tua. Habita no meu coração, Senhor. Faz morada permanente. Tudo o que eu penso, tudo o que eu desejo, tudo que eu faço, tem essa chancela de Cristo habitando em mim. Cristo como dono da casa. Cristo como dono do coração. Porque o Senhor, lá com Laodiceia, ele fala, escuta a minha voz, abre a porta, deixa eu entrar na tua casa. Paulo fala, nós temos que orar e desejar que a nossa casa se torne a casa do Senhor. Não é só domingo, não é só às vezes, não é terça-feira à noite, não é quando sai para evangelizar, é todos os dias. Meu coração, Senhor, é tua habitação. Habita no meu coração. E eu vou tomar isso pela fé, como Paulo diz. E aí Paulo ele vai migrando esse raciocínio, falando então que quando o Senhor Jesus ele habita pela fé no nosso coração, ele mesmo começa a arraigar e alicerçar a nossa vida em amor. Porque à medida que o Deus que é amor se manifesta por meio de nós, é impossível esse amor não ser visto. E esse amor ele se dá numa manifestação externa, mas ele inunda o meu coração também de amor. Os irmãos lembram, algum tempo atrás a gente ficou trabalhando muito essa ideia, que os irmãos considerem. Você só pode dar o que você tem. É impossível você dar uma coisa que você não tem, porque se você não tem, como é que você dá? Se você estiver cheio do amor de Deus, é impossível você não dar o amor, porque é o que você tem. Por outro lado, se o nosso coração está cheio de desamor, cheio de ira, amargura, imundície, pecado, o que você vai dar para os outros? O que você pode oferecer para os outros? Então, numa relação superficial, nós conseguimos sair razoavelmente bem, porque nós nem temos tempo para brigar uns com os outros, né? Chegamos aqui, no final da reunião, aqui nós ficamos 15, 20 minutos conversando, falamos superficialidades, talvez alguém possa até confidenciar alguma coisa, você ora para a pessoa, vai embora, mas no dia a dia, ao estarmos arraigados e alicerçados em amor, o que nós podemos oferecer uns para os outros? Quando eu sou tomado pela rebelião e eu ando na carne, o que eu posso oferecer para vocês? É por isso que o texto ali de Romanos 15, Paulo ele tem isso como perspectiva, né? No final do texto, versículo 31. Ele fala, orem, lutem a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes, a fim de que, quando eu for visitar-vos, a gente se encontre e vocês me encontrem com alegria, né? E eu possa me recrear com vocês. Essa palavra ela é estranha, né? Pelo menos para mim, quando eu leio recrear-vos, eu associo a recreio, eu associo a diversão, né? Não sei porquê. Mas, lendo essa palavra, e recreio é isso, né? Fui pesquisar. É reânimo. É a mesma expressão que aparece em Filemão 20, quando Paulo fala para ele, reanima-me em Cristo. Reanima-me. E em inglês essa palavra é refresh, né? É uma renovação. Eu vou me tornar novo. Em outras versões tem refrigério. O que Paulo está dizendo? No ambiente da igreja, quando nós andamos no Espírito, não na carne. Porque quando eu ando na carne, eu só vou entregar carnalidade. E as obras da carne são conhecidas. Gálatas 5. Quando nós andamos na carne,
É divisão, inveja, fofoca, maledicência, competição, ciúme. É isso que nós vamos entregar. E essa é a constatação de Paulo em 1 Coríntios 3, né? Quando ele fala assim, vós sois carnais. Uma vez que há divisão entre vocês, isso fica claro. Vocês andam segundo a carne. Porque o nosso velho homem, ele não quer, ele não aceita ninguém meneando a cabeça para ele. Nosso velho homem está sempre tentando salvar seu bom nome. Sempre tentando salvar sua honra. Sempre tentando mostrar que Deus me quer bem e Deus me recompensa com valores e conceitos que esse mundo entende que são bons, mas que não dialogam com o reino espiritual de Deus. Então Paulo ele fala aqui em Romanos 15, irmãos, eu preciso me ver livre dos rebeldes. Porque quando eu estiver com vocês, e se eu estiver livre da rebelião que opera dentro de mim, nós vamos poder ter alegria, reânimo e termina falando, e paz. A paz seja com todos nós. Por que muitas vezes nossas experiências comunitárias, de fraternidade cristã, nossa vida de igreja, ela não produz paz, ela não produz renovo e ela não produz alegria? É porque temos andado na carne, simples assim. Quando você vem ter comunhão com os santos, você só entrega aquilo que você tem, uma vida carnal. Então, razoavelmente nós falamos algumas coisas, interagimos, mas na hora das crises, na hora do vamos ver, na hora de precisarmos que a espiritualidade se manifeste, nós temos um banquete da carne. Um julgando o outro, um reclamando do outro, um murmurando do outro, um falando mal do outro, competição, e você e é por isso também que em Coríntios 11, Paulo fala que eles se reuniam para pior e não para melhor. Porque aí alguém fala assim, então vamos parar de reunir. Não. A lógica não é parar de reunir, a lógica é você morrer. Porque você parar de reunir, você só está evitando a disciplina do Senhor na sua vida. Você está fugindo da dor que a santidade e o Espírito Santo podem promover na comunhão. Você na sua casa, vendo Fórmula 1, com absoluta certeza, ninguém incomoda seu velho homem, mas você vai morrer espiritualmente. Porque esse velho homem precisa ser destruído. E esse velho homem é destruído na pluralidade da manifestação dos dons do corpo de Cristo. É isso que Paulo fala na continuação da oração. Para que nós possamos conhecer a largura, a altura, a profundidade, o comprimento do amor de Deus com todos os santos. Existem realidades espirituais que elas só se darão coletivamente, como há realidades espirituais que só se dão individualmente. Se nós agora falarmos assim, então vamos morar todo mundo junto aqui? A gente faz umas barracas, um acampamento, nós vamos ficar juntos o resto da vida. Não, porque há experiências espirituais que é você sozinho no seu quarto. Há experiências espirituais que é você ajoelhado chorando diante do Senhor. Há experiências espirituais que é você em meditação às Escrituras. Mas também é verdadeiro que há experiências espirituais que o Senhor Deus só nos dá quando estamos juntos. Por isso, estarmos juntos não se baseia no desejo, como Bonhoeffer disse em Vida em Comunhão. Se baseia numa necessidade de ganharmos plenitude de Deus por meio da manifestação dele na vida de outros salvos. É com todos os santos. É com todos os irmãos. É uma vida junto com os irmãos. E é claro, como todos nós estamos num processo de aperfeiçoamento, é muito natural que nós nos machuquemos, que nós sejamos injustos, que nós erremos a mão uns com os outros. É muito natural isso. Nosso velho homem, acontece essas coisas, a primeira vontade dele é ir embora. E se você não vai embora de corpo físico, você vai embora com o seu coração. Para mim, você morreu. Para mim, a partir de hoje, você não me interessa mais. Então você vem na reunião, chega, senta, escuta, vai embora, levanta, vai embora. E você não percebe que aquilo que você está tentando preservar é justamente aquilo que Deus está tentando matar. Com todos os santos, irmãos. Paulo fala, você precisa estar com todos os santos,
Porque são nessas dimensões e todos esses vetores que há a profundidade de Deus. E qual que é o final dessa história? Quando Paulo vai dizendo. O que nos impressiona aqui? Para quê? Para conhecer o amor de Cristo. E isso não é pequena coisa. Paulo está falando tudo isso, está ficando de joelhos, ele está falando que nós devemos perseverar, nosso homem interior precisa ser fortalecido, nós temos que estar com os santos para conhecer o amor de Cristo. Nesse momento, eu quase pensaria que ele poderia falar para conhecer o grande poder de Deus de nos livrar ou fazer as coisas acontecerem. Paulo fala assim, não, deixa eu te falar. É no poder de Cristo que está, é no amor de Cristo que está o segredo do homem interior. É conhecer o amor de Cristo. Eu já falei isso outras vezes com os irmãos, perdoem a repetição, mas me parece muito importante isso. Que é a experiência dos discípulos no caminho de Emaús, ali de Lucas 24. Para mim foi uma chave que me ajudou a entender muitas coisas. Os irmãos lembram? Também já falamos de Pedro, né? Lendo aqui, se os irmãos lerem Mateus 26 e 27, nós vamos perceber isso. A gente é muito apressado para condenar Pedro negando ao Senhor, não é? Mas Pedro estava com o Senhor, acompanhando o Senhor, com sinceridade em segui-lo. No jardim não pensou duas vezes, tirou a espada, tentou lutar. Quando os guardas amarraram o Senhor e levaram ele para o sinédrio, Pedro foi atrás. Pedro entrou. Pedro foi olhar. O que me parece, tá, irmãos, é que talvez Pedro não estava preparado para a cena que ele viu. Porque depois que o Senhor é interrogado ali pelo sinédrio, a Bíblia fala que eles cuspiram nele. Bateram nele. Vendaram o seu rosto. E falaram, se você é profeta, então profetiza. Quem é que está batendo em você? E com um caniço batiam no Senhor. E aí, nesse processo, Pedro, eu acho que Pedro começou a falar assim, mas não era isso que eu esperava de Deus. Um Deus escarrado, com os olhos fechados, porque já inchou tudo, sem dente na boca, porque quebraram os dentes dele. Um Deus ensanguentado, caído no chão, com o mundo rindo dele. Você é servo dele? Não, não sou não. Não sou não. Não conheço não. Porque é o máximo que o mundo pode fazer conosco é tocar no nosso corpo exterior. O máximo que o mundo pode fazer é tocar nessa pele aqui, ó. Pedro viu essa cena, ele não esperava um Deus que permitiu que o mundo zombasse dele. Um Deus que aparentemente era muito fraco. Mas como vimos, por dentro, esse Deus fala, Pai, perdoa-lhes. Eles não estão sabendo o que estão fazendo, não. Quando nós buscamos um Deus do poder, nós corremos muito risco de nos decepcionarmos com Deus. Por quê? Porque Deus não é o Deus do poder? Claro que é. Todo o poder lhe foi dado. Não há nada maior do que o nosso Senhor. Mas não necessariamente o Senhor Jesus se manifesta pelo poder. Nós não temos essa garantia, ninguém tem. E é só olhar a nossa vida e ao nosso redor que nós vamos perceber que em muitas situações parece que o poder de Deus que poderia ter se manifesto, não se manifestou. Mas lendo as Escrituras, eu consigo entender que há uma promessa. Aí sim, é uma promessa garantida, não condicional, que o Senhor me ama. O Senhor Jesus me ama. E quando eu chego nele e dá esse choque, falo assim, não me ama não. O Senhor fala, mas por que eu não te amo? É porque eu espero que ele declare o seu amor por mim com as coisas dessa vida. Se o Senhor me ama, então me dê um novo emprego. Se o Senhor me ama, muda isso ou muda aquilo. E o Senhor fala, eu vou te fazer um outro convite. Deixa que o meu Espírito Santo te leve para a cruz, para o Calvário.
Veja o que eu fiz por você. E depois você olha para mim e tenha coragem de olhar no meu olho e falar: o Senhor não me ama. O Senhor não me ama porque eu não tenho o carro que eu quero. O Senhor não me ama porque eu não tenho dinheiro para viajar para tal lugar. O Senhor não me ama porque a minha esposa é isso. O Senhor não me ama porque o meu marido é isso. O Senhor não me ama porque... O Senhor não me ama. Eu morri na cruz por você. Eu te comprei da morte. Você por toda a eternidade pertencerá a um reino de vida. Porque eu te amo. E é isso que acontece, né, com os discípulos em Emaús, né? Quando o Senhor ressurreto encontra com aqueles 2 discípulos. E eles estão profundamente abatidos. E o Senhor pergunta para eles: mas por que vocês estão abatidos? Falou: só você não está sabendo? Todo mundo está sabendo, é a notícia da semana. Tinha um Jesus, tinha um Nazareno, poderoso em obras e palavra. E nós críamos que ele era a resposta de Deus. A gente realmente cria que Jesus era o que Deus tinha para mim. Só que morreu. Há 3 dias morto. Isso o Senhor conversando com eles. E o Senhor começa a mostrar para eles nas Escrituras que era necessário que o Cristo padecesse. E é quando eles sentam à mesa e partem o pão que os seus olhos são abertos. E eles então descobrem que o Senhor Jesus, mais do que Deus do poder, ele é o Deus da mesa, ele é o Deus da relação. Ele é o Deus que amanhã você vai ter que ir para um hospital fazer tratamento, ele está com você. Quando você está desesperado por alguma situação, ele está com você. Mas assim como aconteceu com os discípulos de Emaús, nós não o percebemos, nós não o vemos, porque eu quero um Deus poderoso em obras. E o Senhor Jesus fala: eu sou o poderoso em amor. E falarmos como os amigos de Daniel falaram: se o Senhor me livrar da fornalha, não livrar, eu não sei, o meu Deus é esse, eu não me curvo a esse Deus. E na continuação do texto aqui de Emaús, quando o Senhor se revela aos seus discípulos, Lucas 24, e o Senhor faz essa pergunta para eles: por que vocês estão atemorizados? Por que sobe inquietação ao coração de vocês? Olhem as minhas mãos. Olha as marcas do meu corpo. Olha o que eu fiz por você na cruz do Calvário. Toda vez, irmão e irmã, que subir inquietação ao seu coração, não olhe para os sinais da terra, olhe para as mãos do Senhor. Não tenha dúvida que o Senhor Jesus nos ama. Não tenha dúvida que Ele completará a obra dele. O que acontece conosco é um desencontro de expectativas. É achar que o Senhor vai me amar se Ele fizer essas coisas. A resposta do Senhor para os seus discípulos é: olha minhas mãos. Eu morri na cruz por você. E eu faria essa pergunta para vocês. Vocês podem falar qualquer pessoa, entidade, potestade, Deus, que pode falar isso para você? Amanhã, quando você sair para trabalhar, tem alguém que falou assim: eu morri por você. Então, irmãos, o nosso homem exterior, ele tem a teologia do Zeca Pagodinho, né? Vida, deixa-me levar. Vida leva eu. O nosso homem interior tem esse conhecimento do amor de Cristo. A despeito das coisas que acontecem, eu sei que o Senhor me ama. E mesmo que a figueira não floresça, a videira não dê fruto, não tenha ovelhas no aprisco, a minha alegria está no Deus da minha salvação. Eu não ando pelo que meus olhos veem. Eu ando pelo que meu coração sabe. E eu sei que o Senhor Jesus me ama. E toda vez que esse velho homem tenta pegar as rédeas das minhas decisões e me levar, falar assim: que tal você afogar suas mágoas na bebida, no sexo, no dinheiro? Que tal você concluir que você será aceito, amado, se você tiver esse estilo de vida?
Então, ao perceber isso, a gente resiste a essas coisas. A gente crucifica esse velho homem para experimentar mais o amor de Cristo, que, como Paulo diz, excede todo o entendimento. Então, não é uma experiência que nenhum de nós pode ensinar o outro. Ela não é teórica. Ela não é 2 mais 2 é igual a 4. Ela é uma experiência espiritual. E a pessoa fala, excedeu. Transcendeu o entendimento, ele explodiu minha razão. Eu vi o amor de Cristo. E quando isso acontece, eu sou tomado de toda a plenitude de Deus. Paulo, quem fala isso, eu acho interessante, já falei isso para os irmãos lá no Examinar as Escrituras, né? O Joe Sidlow Baxter termina o comentário dele de Efésios falando isso, né? Essa parte. Parece que Paulo exagerou aqui a mão, né? Para que você seja tomado de toda a plenitude de Deus. Acho que Paulo falou, eu acho que eu vou exagerar aqui, vou dar uma... E ele até no comentário ele fala, será que é possível todas as águas de todo o oceano caber dentro de um copo lagoinha? Será que você e eu podemos ser tomados de toda a plenitude de Deus? Então, meu tempo já explodiu, né, irmãos? Os irmãos depois leiam. Eu sempre associo isso com 2 Reis, capítulo 6. Depois os irmãos leiam. Aquela experiência interessante de Eliseu. Nós não temos tempo para ver, né? Daria para ficar mais umas 2 sessões falando de Eliseu, figura da igreja. Elias, tipo de Cristo. Quando é assunto aos céus, ele desce, ele manda a sua unção. Eliseu joga fora seu manto, se veste do manto de Elias e é tomado pela unção do espírito de Elias. E então Eliseu anda nessa terra manifestando o poder do profeta Elias. Figura da igreja. O Senhor, ele enviou seu Espírito Santo. E ali em 2 Reis aparece uma situação muito interessante, né? A Síria resolveu declarar guerra a Israel e o rei da Síria fazia seus planos para fazer as tocais e destruir o exército de Israel. E toda vez que ele fazia um plano, o plano não dava certo. Parecia que Israel sabia de tudo. Né? Então ele fazia uma tocaia ali atrás de um caminho. O exército de Israel, que todo dia passava por ali, naquele dia não passava. Esse rei ficou tão enfurecido que ele falou assim, tem um traidor entre nós. Tem alguém que está dedurando a gente para Israel. Eu quero saber o nome dele porque eu vou matar. E alguém falou assim, não tem dedo duro nenhum aqui não. É um profeta de Deus que tem em Israel. Ele ouve tudo que você fala lá na sua recâmara mais interior. É profeta de Deus, você não vai entender. Ele discerne as coisas espiritualmente. E esse rei fala, não vou entender? Então chama o exército, vai lá matar esse profeta. E aí nós temos essa cena, né? Quando Eliseu está acordando de manhã e o servo dele que está com ele ali, na casa com ele, acorda junto. Fico imaginando a cena ali, né? Ele acordando, abrindo as janelas, olhando, esfregando o olho, e ele vê um exército da Síria ali cercando a casa de Eliseu. E ele corre para Eliseu e fala assim, Senhor, nós dançamos aqui, porque 1 e 2, sem arma, sem nada, tem um exército, e é tão bonito isso, né? Porque parece-me que eu quase consigo ver Eliseu continuando escovando dente, sabe? Falando, não estou entendendo você. E ele fala, Deus, eu te peço, abra os olhos dele para que ele veja. E nessa hora, esse aprendiz, esse servo, ele vê que existia um exército espiritual protegendo aquela casa. Deus não abandona seu povo, não acontece nada na nossa vida que Deus está desapercebido. E Eliseu, ele fala para ele, aquele que está conosco é maior do que aqueles que estão lá fora. 1 João 4,4. Não é? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Isso é fé, irmãos, que precisa ser fortalecido, arraigado, alicerçado. Eliseu viu. E aí o exército está lá fora, falou, vamos atacar. Na hora que eles resolveram atacar, o Senhor, Eliseu fala, Pai, eu te peço, Deus, eu te peço, cega os olhos deles. Ficaram cegos. Pegou o exército inteiro. Falou, vocês vieram fazer o quê? Aí aquele exército todo cego. Falou, nós viemos aqui matar Eliseu. Espera aí que eu vou levar vocês lá para Eliseu. Leva eles lá para Samaria.
na presença do rei de Israel, todo o exército de Israel, entrega eles lá. E aí Eliseu fala: Senhor, agora eu te peço, abre os olhos deles. Eles abrem os olhos. E aquele exército abre o olho, é o contrário, né? Eles se veem cercados por Israel e pelo rei de Israel. E o rei de Israel pergunta para o profeta: o que nós temos que fazer? Matar? Vão matar eles? Passar a espada? Eliseu fala assim: não, hoje não é dia de passar a espada. Fui eu que os trouxe aqui. Você vai dar pão e água, você vai dar comida e um grande banquete. E você vai fazê-los voltar para sua casa. E termina essa história dizendo que, né, o rei fez isso. Deu comida para aqueles que queriam matar. Deu comida para aqueles que queriam fazer mal. Mandou eles embora. E o texto termina falando que durante aquele período daquele rei, houve paz entre Síria e Israel. E eu sempre associo um pouco uma pessoa cheia de Deus, da plenitude de Deus, nesse nível. Um nível de uma pessoa que consegue ver o invisível. Que está muito atento para que o mal não toque dentro. Preparado sempre para fazer o bem. Dar comida para o inimigo. Promover a paz. Eu consigo imaginar esse cumprimento profético de Romanos 12. Não deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então não é só detestar o mal. Não é só não pagar mal com o mal. É pegar o mal que o malfeitor gera e destruir esse mal com o bem. Isso é possível para o velho homem? Não é. Mas é isso que um homem espiritual, semelhante ao Senhor Jesus, fará. Porque é isso que o Senhor Jesus faz. É isso que ele promove. É isso que ele entrega. Um ser humano que o mal do mundo, que o maligno não lhe toca e que a carne não o dirige. Esse é o milagre que Deus quer fazer em nós. Aí você fala: mas será, Pablo? Será que Deus é capaz de pegar pessoas como eu, Pablo Aguirre, e me mudar e transformar minha vida, de maneira que o pecado não mais terá domínio sobre mim, de maneira que o mundo não me seduza, de maneira que Satanás não me toque? Será que Deus tem essa capacidade de me fazer uma pessoa que anda em novidade de vida, fazendo bem aonde eu estiver, recebendo o mal, engolindo esse mal com a morte e devolvendo vida? Então Paulo termina esse texto falando isso. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos, irmãos. E nos fazer seres humanos como Ele quer que sejamos. Esse é o infinitamente mais. Não dependermos de nada externo para tomarmos posse da plenitude de Deus. Sermos cheios da plenitude de Deus para vivermos nossa vida nessa terra. Deus deseja fazer isso. E Paulo fala: eu me coloquei de joelhos orando isso por vocês. É um bom pedido? É uma boa oração? Senhor, faz infinitamente mais. E sabe o que vai acontecer conosco no final da nossa história? Dar esse testemunho. Deus fez infinitamente mais do que eu pensava, do que eu pedia, do que eu entendia. Porque ao mudar a natureza, ao ser um ser humano segundo Cristo, eu vou experimentar coisas infinitamente mais do que o mundo pode experimentar. Me parece que essa é uma oração legítima e desejosa do nosso homem interior. Nosso homem interior deseja ser tomado pela plenitude de Deus ao conhecer cada vez mais o amor de Cristo. Que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor nos dê esse desejo de sermos espirituais, de sermos milagres ambulantes nessa terra, pessoas completamente diferentes. Irmãos, não terão muitos. Infelizmente, nós temos escolhido muitas vezes uma vida carnal. Mas não se esqueça, 1 João 5, 18 e 19, nós temos essa promessa. Quem é nascido de Deus não vive no pecado. O Senhor resolve o problema da nossa carne, desse rebelde que habita em nós. Deus os guarda e o maligno não lhe toca.
promessa de Deus que o diabo não terá poder de tocar no nosso homem interior. Não toca. Nós sabemos isso, versículo 19. Nós pertencemos a Deus e o mundo jaz no maligno. Enquanto o mundo jaz no maligno, literalmente essa expressão, né? Repouso, descansar naquilo. Enquanto o mundo descansa em Satanás, nós podemos descansar em Cristo. E nós poderíamos falar, não sei nem se dá para conjugar isso, né? Eu jaz em Cristo. Eu repouso em Cristo. Eu estou escondido em Cristo. Eu estou guardado nele. E quando eu estou escondido em Cristo e eu sinto ele me abraçando, eu vou conhecendo o seu amor. O amor de Cristo me constrange. O amor de Cristo me conduz. O amor de Cristo me leva. E existe essa promessa. Que o pecado não terá mais domínio sobre mim. Que o maligno não pode me tocar. E eu estarei livre, né, das pressões e da mentira do mundo. Né? Que o Senhor possa abrir nossos olhos e falar aos nossos corações. E fortalecer nosso homem interior. E todos nós, né? A gente tem... Acho que os irmãos vão cantar alguma coisa, não sei... Mas é uma música velha, não é para cantar não, tá, irmãos? Mas é uma música velha, todo mundo aqui que tem 30 anos de igreja conhece, mas muito tempo que a gente não canta, eu quero ser um vaso novo, né? Muda a minha vida, quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. É uma oração que eu acho que tem nos faltado muitas vezes no nosso quarto, né? Senhor, meu velho homem, ele precisa ser quebrado. Quebra meu velho homem e me faz viver como um novo homem em Cristo Jesus, né? Para a tua glória, Senhor. Esse é o meu destino, né? Que assim seja em nome do Senhor Jesus.